Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, e hoje temos novamente um privilégio na Rede Vida. Teremos como nosso entrevistado o eminente senador Eduardo Girão, que eu sou um grande admirador dele, mas todos aqueles que sabem o que é o Estado Democrático de Direito sabem perfeitamente que é o verdadeiro defensor do Estado Democrático de Direito. Hoje vamos falar um pouco sobre as CPIs. E quero apenas dizer, lembrar aos telespectadores que nós dois também gostamos de tricolores. Ele foi presidente do Fortaleza, lá no Ceará. Eu presido o Conselho dos Cardeais, do Conselho Consultivo de São Paulo, e sou sócio de São Paulo há 80 anos. É o benemérito, vitalício do Deliberativo, nato do Conselho Consultivo, de tal forma que temos uma paixão por clubes tricolores. Meu caro senador Girão, é um privilégio tê-lo aqui. E como o senhor está na comissão da CPI, dos chamados atos golpistas, eu gostaria de ouvir a sua opinião, já colocando a reflexão que eu tenho feito no meu Instagram, que é a seguinte: como professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército há 34 anos, dizia desde agosto que não havia menor risco de golpe de Estado no Brasil. Conversei muito pouco com o presidente Bolsonaro, até porque não ia procurar, não sou político, e às vezes que conversamos foi por telefonemas ou contato, um único contato pessoal. E também nunca vi do presidente Bolsonaro ter feito a menor menção à ruptura institucional. Ao contrário, na última que conversei com ele através do WhatsApp, com visualização, 2 semanas antes de deixar o poder, ele reiterava, enfim, de que respeitava, e estava dizendo isso nos jornais. Os jornais não publicavam, mas alguns publicavam, que respeitaria. Nós tivemos aquele movimento do dia 8, uma multidão. São Paulo, no dia 6, isso o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, ex-presidente do PRF da segunda região, ele chegou no Conselho Superior de Direito da FEComércio, que eu presido, no mês de março, inaugurou falando o seguinte: ele teve a informação no dia 6. Havia pontos aqui em São Paulo onde havia pessoas também assim, pedindo. Então, ele reforçou a Polícia Militar lá, entende? E conseguiu, porque tinha informação, atuou. E São Paulo não teve, apesar de ter tido, essa informação, nenhuma posição. Brasília teve também as mesmas informações. O ministro da Justiça, como secretário de Justiça, e a ministra da Justiça teve também essa informação. E nós tivemos aquele movimento em que quase todo mundo estava desarmado, e nunca vi na história do mundo nenhuma revolução com pessoas desarmadas. Esses dados vão ser examinados na CPI. Agora eu gostaria que o senhor falasse o tempo inteiro desse primeiro bloco sobre como é que o senhor está vendo a CPI. A minha posição é que há uma imaginação, uma capacidade spielbergiana daquelas autoridades, dos 3 poderes, de entenderem que há atos golpistas de pessoas que não tinham arma nenhuma para fazer qualquer tipo de golpe. Foram alguns vândalos que, efetivamente, destruíram, têm que ser punidos, mas não sem individualização da pena, esta generalização. Como é que o senhor vê tudo isso, senador? Doutor Ives, em primeiro lugar, uma honra, uma alegria muito grande estar participando novamente do programa Anatomia do Poder, né? Eu que lhe admiro, eu que cresci lhe admirando a sua dedicação em favor de causas da família, em causas da vida, que muito tocam minha alma, meu coração. E eu estou aqui hoje, servindo aqui no Senado, com todas as limitações e imperfeições, mas tentando fazer o melhor por essa nação que a gente ama. Nós estamos vivendo um momento de tempo muito sombrio no Brasil. Eu confesso para o senhor que eu não esperava
né, tá vivendo isso aqui, porque eu vim das ruas, daquele espírito da Operação Lava Jato, de estar vibrando com cada fase, que a justiça poderia ser para todos no país, e a gente viu um desmonte, né, um desmonte que foi ocorrendo a partir do momento que foi eleito, em 2019, um novo governo federal, um novo parlamento, e eu vejo que essa força foi se perdendo ao longo do tempo, e eu achei que a gente vinha para cá com essa mudança toda para avançar, né? E as narrativas têm tomado conta do país, né? A gente percebe que, como o senhor bem colocou, chamar o que aconteceu do dia 8 de janeiro de terroristas, aquelas senhoras, aquelas pessoas que estavam ali com Bíblia na mão, no mínimo um desrespeito à inteligência de cada um de nós, né? Então, está muito na cara que hoje existe todo um sistema que quis, naquele momento, bem antes, eu já vou um pouco até durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, cuspi-lo para fora, né? Ele incomodou o sistema, jogou dentro das quatro linhas, apesar de eu discordar de algumas posturas pessoais dele, algumas falas um pouco agressivas, mas as atitudes do presidente Bolsonaro foram atitudes dentro das quatro linhas. Acredito até que ele, pela liderança que ele ainda tinha ali, e ainda tem, em boa parcela da população, naquele momento, naquele vácuo, né, que ficou ali entre a ida dele para os Estados Unidos e o que ocorreu no dia 8, que ele poderia ter dado uma declaração para que as pessoas fossem para casa, né, porque teria, de uma certa forma, evitado pelo menos algumas pessoas dentro desse movimento. Agora, essa CPI, né, e o senhor tem razão, o nome é chamado de CPMI, mas é uma CPI mista, que é do Congresso, da Câmara e do Senado, ela foi sequestrada, ela foi invadida pelo governo Lula e não queria de jeito nenhum que ela ocorresse. Basta o senhor lembrar que quando nós conseguimos as assinaturas, e olha um detalhe, esse governo Lula se diz vítima dos atos do dia 8, só que trabalhou o tempo todo para sabotar, para boicotar as investigações do parlamento. Aí fica aquela pergunta, por quê? Será que foi aquele vazamento das imagens da CNN que mostra o GSI do Lula já, junto com uma equipe, praticamente anfitrionando os invasores? Será que foi o relatório da ABIN que demonstrava, alertava o governo federal, as agências, 48 agências do governo federal, e 2 dias antes elas estavam alertando que o objetivo dos atos seriam violentos, seriam a destruição física, inclusive, do Palácio do Planalto, do Senado, da Câmara e do STF? Por que o governo federal desmobilizou a guarda presidencial, então, sabendo disso, horas antes do ataque, o governo, em vez de reforçar a guarda presidencial, como São Paulo fez no dia 6, o senhor acabou de relembrar, por que o governo não tomou medidas? Será que era muito cômodo para se vitimizar, deixarem quebrar, para reforçar uma narrativa que eles queriam deixar na história do Brasil? Ou para reforçar uma perseguição que existe hoje dos nossos tribunais superiores aos conservadores do Brasil, a quem pensa diferente de um sistema? Então, tem muitas dúvidas que nessa comissão parlamentar a gente gostaria de investigar. Agora ficou um pouco mais difícil. Não impossível, mas ficou mais difícil. Por quê? Porque aquele governo Lula, que
segundo a grande mídia, e até parlamentares denunciaram, que sofreram assédio com emendas, né, com orçamento público secreto, inclusive, para retirarem as assinaturas, dezenas de milhões de reais para retirarem as assinaturas, sem falar, doutor Ives, nos cargos federais oferecidos. Mas o governo, depois que viu aquelas imagens vazarem, aliás, imagens de um sigilo decretado pelo governo Lula das imagens, né? Aí o governo quis ocupar e ocupou, viu? O que é interessante, as pessoas não estão percebendo, é que a maioria da CPI, da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, é do governo. E aquelas pessoas que ocuparam a CPI, elas não assinaram o requerimento que deu origem à investigação. Entendeu? Então mostra um contrassenso. O objetivo é blindar. E a gente vai tentar, mesmo com a relatora, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, mas ela é muito ligada ao ministro da Justiça do Brasil, que é uma das pessoas que tem que, no meu modo de entender, esclarecer também por que a Força de Segurança Nacional, por exemplo, não estava no seu efetivo máximo mobilizada, ninguém sabe onde estava. Então, se enfraqueceu um pouco a possibilidade de a gente ter um relatório imparcial, né? Porque a própria relatora já disse em várias entrevistas, e ontem, um posicionamento quase como já feito o julgamento pela parte dela, sem ouvir ninguém. Então, nós vamos ter que ter muita serenidade para aprovar requerimentos. Acredito que o presidente eleito ontem, o deputado Arthur Maia, é um homem de diálogo, procurou, pelo menos se comprometeu a aprovar requerimentos, a tentar fazer um trabalho justo, né, para que a gente possa, pelo menos, conversar, fazer oitivas ali que sejam para os dois lados, para a gente defender o Brasil. Perfeito. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando. Esses esclarecimentos são extremamente importantes para todo o Brasil. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje ouvindo um queridíssimo amigo a quem eu tenho uma admiração irrestrita, que é o senador Girão. E, como eu faço em todo o programa, senador, eu ofereço um livro. Eu vou lhe oferecer esse livro, que é Minha Luta à Luz do Caminho. São comentários que eu faço, ou reflexões, por cada um dos pontos daquele livro que foi construído no século XX como a imitação de Cristo para a modernidade. O São José Maria Escrivá, eu estive na sua beatificação, na sua canonização, tem até carta que ele me escreveu quando ele comemorou 50 anos de sacerdócio. E aí eu tinha estado 9 vezes com ele aqui no Brasil. Então, a quem eu diria, do ponto de vista de caminho para Deus, de religião, foi quem realmente mudou a minha vida. Minha mulher trouxe de novo para a religião. Minha saudosa mulher. E São José Maria Escrivá deu o caminho. E eu vou lhe mandar o livro. Muito obrigado, doutor. E são quantos livros publicados já, só por curiosidade? Os meus são mais de 90, e em conjunto mais de 400, Que em 20 maravilha. países, hein? Meu Deus do céu, traduzido para vários idiomas. Então, na Parabéns. prática, aos 88 anos também se escreve muita coisa, não é? Se eu tivesse 20, teria escrito pouco. Mas, senador, o que eu estava querendo colocar para o senhor é um dado. Depois de todos os seus comentários, diz que as pessoas que não assinaram estão participando da comissão. O que vale dizer, não queriam e vão participar. Isso demonstra que ela é uma comissão que já começa, de certa forma,
tem aquele peso que o povo gostaria da imparcialidade absoluta, de ter Isso. pelo menos o equilíbrio, entende? Se fosse presidente de um lado, relator de outro, ou pelo menos 16 de cada lado da situação e da oposição. E como o senhor disse, no que eu vi ontem, o senhor disse o que, na minha interpretação da Constituição, esses volumes azuis que estão lá atrás, são os meus comentários da Constituição, em 15 volumes, 10 mil páginas, com Celso Bastos, CPI é um instrumento da oposição, não é um instrumento da situação. A CPI para investigar, porque se fosse um instrumento da situação, não precisaria de CPI. O governo está administrando, tem o Congresso. O senhor colocou isso com muita clareza ontem no dia. Mas há um dado que eu gostaria que fosse também abordado, é o seguinte. Tipo, quinto, que é o mais importante, a meu ver, da Constituição, fala sobre direitos e garantias individuais. No inciso 43, quando fala sobre terrorismo, etc., os atos terroristas são igualmente responsáveis. Aqueles que praticaram, aqueles que encomendaram e aqueles que se omitiram. Apresenta-se no inciso 43 três categorias igualmente responsáveis por o que acontece: aqueles que praticaram, aqueles que encomendaram os atos e aqueles que se omitiram e que podiam ter sustado. Ora, nós não vimos até hoje, esse aspecto que é dos omissos. E esses omissos, não, segurança nacional não ter sido utilizado, ter desmobilizado o Palácio, tendo todas as informações, não fazendo o que o secretário da Justiça de São Paulo fez com a maior tranquilidade. E o secretário era um magistrado, eu até o examinei para juiz federal, foi presidente do Tribunal Regional Federal, e o ministro da Justiça também foi um magistrado. O mais do que ninguém deveria saber por que atuar. Então, esses aspectos serão abordados certamente, não é, ministro? Não tem a menor dúvida. Mesmo em minoria, doutor Ives, a gente vai tentar fazer o nosso trabalho. É Davi contra Golias ali dentro. Porque, como eu falei, o governo ele sequestrou na marra, né, na força, no jogo bruto, esse instrumento legítimo da minoria, da oposição, que é essa CPMI. Mas a gente tem que entender, por exemplo, aquele repórter da Reuters, né, que estava lá e pareceu até ensaio fotográfico. Peraí, só faltou dizer, quebra de novo para a gente ver. Né? E as imagens mostraram, as imagens que foram vazadas, repito, que o governo Lula decretou sigilo. Né? Então, chega de segredismo na República, a gente tem essa meta de reescrever a história do que aconteceu nesse dia 8. Olha, aqueles que se dizem terroristas, né? Aqueles que são taxados hoje como pessoas que estão aí, inclusive no inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos lá do STF, que são parlamentares, aqueles que se dizem terroristas, eles estão querendo investigar. Olha que coisa contraditória do ponto de vista da narrativa de quem quer perseguir, porque não faz sentido isso. Então, eu vejo também, doutor Ives, que nós somos homens de fé. E o povo brasileiro, segundo uma pesquisa que teve recente, internacional, forte, não estou lembrado a fonte, mas mostra que o povo brasileiro é o que mais tem fé em Deus. Né? Isso foi recentemente divulgado. E nós somos um povo pacífico, por natureza. Nós temos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação evangélica, já chegando na primeira, né? E a gente convive bem. Né? O povo brasileiro é um povo maravilhoso. Você conhece esse país melhor do que eu, o potencial de riqueza, o agro está aí para mostrar isso, turismo, tudo que a gente tem aqui, água. Né? Então, o Brasil, eu não tenho a menor dúvida
que é um país que é para estar no topo do mundo. Mas, infelizmente, digo isso sendo político, né? Mas é uma meia-culpa também. A classe política, por briga, por projeto de poder, pelo poder, infelizmente, acaba atrapalhando os destinos dessa nação, né? Carga tributária altíssima, você vê aí um arcabouço fiscal apresentado que a aritmética não fecha, né? Você acha que vai representar um aumento de carga tributária Vai grande, com representar um aumento. decorrência, e sabemos quais são as despesas, mas as Isso. receitas são apenas ilusões utópicas apresentadas, né? Por projeto de poder, então eu fico muito receoso, doutor Ives, nós que defendemos a família, por exemplo, com eles tentando agora, para arrumar receita, espero que não chegue a esse nível, de legalizar o jogo de azar, a jogatina, que é o guarda-chuva de tudo de ruim que existe: tráfico de droga, tráfico de arma, lavagem de dinheiro, corrupção, suicídio, que as pessoas perdem o emprego primeiro, depois perdem a família, e o índice de suicídio entre os ludopatas, que são viciados em jogo, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde tem essa categoria, que é o maior faturamento dos cassinos, né? E o Brasil já tem problema demais, e eu espero que a gente possa juntos trilhar um caminho de valores, de princípios, pelo menos nessa questão dos interesses dos magnatas que estão aí, a gente recusar aqui no parlamento. Então, o que é que eu digo para o senhor? Eu não vejo outra alternativa, né, quando a caçada implacável aos conservadores está acontecendo. Você vê vários deputados e senadores na mira, né? Você vê jornalistas que não podem vir ao Brasil, que estão com passaporte retido, com contas bancárias, doutor Ives, contas bancárias bloqueadas, contas rede social congelada, empreendedores como Luciano Hang, por exemplo, e é só de um lado, Vou entendeu? ver o seguinte, esse instituto sueco, VEDEM, ele fez uma análise da temperatura das democracias no mundo inteiro. E o Brasil foi colocado como uma mera democracia eleitoral, uma democracia quase ditadura, porque o eleitor aqui tem o direito de votar, mas a partir daí não tem mais direito nenhum. Mais do que Isso, isso, dois dos fatores que levaram à queda do Brasil no ranking de um Estado democrático foi haver censura e haver presos políticos no Brasil. E são isso, dois ingredientes que maculam por inteiro a democracia. isso. É isso que está acontecendo. Então, eu só vejo um caminho, doutor Ives. E dia 4, vários movimentos de rua, inclusive o Vem Pra Rua, MBL, mas muitos outros, ranking dos políticos, muitos outros movimentos estão chamando as pessoas de forma ordeira, de forma pacífica, de forma respeitosa, como sempre nós fomos às ruas. A direita sempre fez movimentos assim, então, sem quebrar nada, sem jogar um papel no chão, né? Mas chegou a hora da gente voltar, porque está demais o que está acontecendo no Brasil, e os homens de bem precisam se levantar, né? Então, eu sei que o seu programa na Rede Vida, Anatomias do Poder, vai para pessoas formadores de opinião, pessoas que têm um histórico, e é um convite que eu faço para servirmos, nem que seja escrevendo um artigo, ou indo para a rua, ou falando com a família, com os colegas de trabalho, mas o Brasil é nosso, é dos nossos filhos e netos, e a gente não pode deixar esse país cair numa ditadura, porque hoje, com todo respeito a quem pensa diferente, nós estamos numa franca ditadura da toga no Brasil. Meu caro senador Girão, excelente programa, quero agradecer muito a sua participação. Esse Instituto Sueco, que mais estuda o problema da democracia no mundo, claramente diz que nós não somos mais uma democracia, somos uma democracia eleitoral. O eleitor vota e o governo faz o que bem entende. Nós estamos vivendo realmente um momento turbulento e de trevas no país. Vamos ver se movimentos como o seu e a seriedade de fazer crítica àquilo que está errado,
mas de uma forma ordeira e democrática, que é o que caracteriza o bom conservadorismo, se consiga começar a tentar recuperar a imagem que o Brasil teve no passado. Muito obrigado, senador. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.